Olá a todos, eu me chamo Thiago Guilherme e eu estou aqui para justamente demonstrar o princípio de funcionamento desse nosso circuito aqui, que é um sensor de aproximação. Então, aqui, os dois componentes que são, os três componentes, na verdade, que são o coração desse circuito são esse diodo emissor de infravermelho, esse transistor, no qual eu vou explicar como que eles funcionam daqui a pouco, e também esse cara aqui que a gente chama de comparador de tensão, tá bem? Então, nesse nosso circuito aqui, esse diodo emissor de infravermelho, ele está sempre ligado, tá? Ele fica ligado o tempo inteiro. E basicamente a função dele é emitir luz na região ali do infravermelho, que é uma região que a gente não consegue observar a olho nu. Bom, e esse cara aqui, que é o nosso fototransistor, a função dele é basicamente de acordo com a intensidade de infravermelho, de luz que você coloca sobre ele, sobre esse terminal aqui, que seria o terminal da base, ele vai permitir menos a passagem de corrente ou mais a passagem de corrente. Como assim? Se você coloca uma grande incidência de radiação ali na faixa do infravermelho, você vai ter uma maior passagem de corrente. O contrário também é verdade. Se você coloca uma baixa intensidade luminosa, né, sobre esse transistor aqui, você vai ter uma baixa passagem de corrente. Tudo bem? Então, e esse cara aqui, esse comparador, ele vai comparar esses dois sinais de entradas aqui, ó, esse e esse, e vai ver qual é o maior, tá? Se esse aqui for o maior, ele vai deixar passar esse sinal aqui. Vou tirar esse daqui para melhorar a visualidade. Se esse cara aqui for o maior, ou seja, se o potencial aqui for maior do que esse aqui, ele vai deixar passar esse aqui. Mesmo que o potencial aqui, como vocês estão vendo, seja zero. Ou vai deixar passar zero, ou ele vai deixar passar esse potencial aqui, que é o potencial aqui de 6 volts da fonte. Tá bem? Tá bem? Então, eu vou simular aqui e vocês vão ver o princípio de funcionamento melhor. Tá? Então, aqui a gente tem uma resistência variável, no qual eu posso ajustar ela, né, que vai de 0 até 10 kΩ. E como a gente pode ver aqui, o LED que acendeu é esse daqui. Então, bora ver por que acendeu esse LED aqui. Eu vou colocar aqui o multímetro para a gente ver aqui, medir as tensões sobre esses dois terminais aqui. E botar aqui, deixa eu botar aqui uma outra positiva. Espera aí, pessoal. Estou medindo sempre com relação a esse nó aqui, esse daqui, tá bem? Meteu errado. Pronto. Então, a gente vê o quê? Que a tensão aqui, eu ajustei essa resistência aqui de uma forma que a tensão sobre esse daqui ficou de 150 mV. E a tensão aqui, né, a queda de potencial que você tem aqui é de 250 mV. Como é que só para vocês terem uma noção aqui como funciona isso aqui, ó. Então, olha só, se eu não tivesse essa resistência aqui, aqui você teria 6 volts e aqui você teria 0 volts. Se eu não tivesse essa resistência aqui, tá? Porque você teria a queda de potencial aqui e aqui teria que ser 0, obrigatoriamente. Agora, com essa resistência aqui, basicamente o que eu tenho é como se eu tivesse um outro fio saindo aqui, tá? Então, olha só, aqui você tem uma queda de potencial sobre esse fio aqui, aí aqui você vai ter uma outra queda de potencial e aqui o potencial é zero. O potencial aqui é zero, aqui você vai ter uma outra queda de potencial e aqui você vai ter uma outra queda de potencial, que são diferentes, tudo bem? Então, do jeito que a gente ajustou aqui, está uma queda de potencial de 150 mV. E a queda de potencial aqui está de 250 mV. O comparador vai comparar essas duas tensões, vai ver que essa de 205 mV é maior e com isso ela vai deixar passar esse sinal aqui, tá? Que é o de 6 volts. Ou seja, nesse terminal aqui, que é o terminal de saída, a gente vai ter o quê? Justamente a tensão da fonte, que é de 6 volts. E aqui a gente basicamente não vai ter diferença de potencial, ou seja, é como se aqui fosse, digamos assim, um curto. E não tem diferença de potencial aqui.
Com isso, a gente vai ter uma DDP aqui de 6 volts e aqui de 0 volts. Com isso, a gente acende esse LED. E essa resistência aqui é justamente para fazer com que esse LED aqui não queime, porque a tensão de operação de funcionamento desses LEDs variam ali de 1.9 a 2 volts, tá? 2.12 volts, alguma coisa do tipo. Depende também do tipo, se é vermelho, se é um LED vermelho ou LED azul. Então varia um pouco, mas é sempre nessa faixa. Tá? Agora, eu vou mudar aqui o valor dessa resistência. Deixa eu dar um zoom aqui para mudar o valor dessa resistência. Pronto. Tá bom. Vou tirar o zoom aqui para vocês verem o que vai acontecer. Vocês viram que agora quem acendeu foi esse cara aqui. Ou seja, o comparador... eu aumentei essa resistência aqui. E se eu aumento essa resistência, a gente sabe que a queda de tensão é proporcional à resistência, ou seja, é diretamente proporcional. Quanto maior a resistência, maior a queda de potencial. E o que acontece é justamente isso, que o potencial aqui agora aumentou, foi para 2.10 volts. Mas só que com isso, o que vai acontecer, o comparador vai comparar agora essas duas tensões aqui e vai ver que essa tensão aqui é maior, ou seja, vai deixar passar justamente esse sinal. Ou seja, na saída vai ter esse sinal, que é o sinal aqui ó, de 0 volts, né, o potencial de 0 volts. E aí aqui você vai ter um potencial de 0 volts, aqui você vai ter um potencial de 0 volts, e esse circuito aqui não tem diferença de potencial, o potencial aqui é 0. Ou seja, aqui você vai ter um potencial de 6 volts, aqui um potencial de 0 volts, e com isso esse LED aqui agora que vai acender, e essa resistência também é justamente para proteger esse LED. Tá? Agora, aqui fica um pouco estranho, confuso de você entender o funcionamento desses dois caras, porque você não tem como ir variando aqui a intensidade luminosa para você ver isso. Mas a gente pode considerar dois casos. O caso que eu teria um curto, né, que é ligado, na verdade, aqui, ligado. E o caso que eu teria isso daqui como sendo um circuito aberto, que é o que eu vou fazer agora para vocês verem. Eu vou parar aqui a simulação, vou deixar o circuito aberto e vou simular para vocês verem. Então, o que é que a gente pode notar aqui com isso aqui? A gente pode ver que a queda de potencial aqui, ó, tá dando 0.80 volts, tá bem? E aqui a gente tem 2.10 volts. Eu posso até ajustar essa resistência aqui para ser na casa dos milis, tá bom? Tá bem? Aqui, ó. Agora tá na casa do nanos, né? Pera, deixa eu aumentar aqui. Pronto. 150 milivolts, tá ok. O comparador vai observar mesma coisa, comparar essa com essa, vai ver que essa daqui é maior, vai deixar passar esse potencial aqui. Aqui você vai ter um potencial de 0 e esse daqui vai acender. Ou seja, agora eu vou considerar outro caso, que seria eu dando um curto aqui, para vocês verem o que vai acontecer. Vou parar aqui o simulador novamente e vou dar o curto aqui. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, pessoal. Pronto. Foi. Então, vou simular. Agora, a gente tem uma queda de potencial aqui. Aqui eu considero um caso extremo, que seria justamente dado o curto, que isso não vai acontecer na prática. Você vai ter esse cara aqui que ele vai deixar passar apenas uma certa quantidade de corrente, e com isso você vai ter como se fosse meio que um resistor. Não é um resistor, tá? Mas é parecido. Tipo assim, o princípio de funcionamento. Você vai ter uma queda de tensão, e naquele caso a gente viu que a queda de tensão ficava na casa dos, acho que se não me engano foi 205 milivolts, tá? Aqui a gente tem um caso extremo, que é o caso de curto-circuito, onde a gente vai ter uma queda de potencial aqui de 6 volts, graças a esse resistor aqui, tá? E se não fosse esse resistor aqui, seria o potencial que seria 0 também, tá bem? Esse circuito aqui estaria, na verdade, em curto. Então, a gente tem uma queda de potencial aqui de 6 volts, tá? E o que acontece? A gente vê que o comparador vai analisar e vai deixar passar quem? Justamente esses 6 volts, tá? Desculpa, pessoal, que a gente não tem uma queda de potencial. Esse potencial aqui é o mesmo daqui. Realmente. Esse potencial aqui é igual. Então, eu vi isso agora. Vou corrigir. Eu teria que colocar uma resistência aqui para simular isso daqui. Mas tudo bem. É só do jeito que tá aqui, dá para entender, né? Dando fechando o curto-circuito aqui direitinho, normal.
Pronto. Então a gente vê novamente que a queda de potencial agora é bem menor. O comparador compara, vê que esse daqui é maior do que esse daqui e vai e deixa passar esse sinal para cá e com isso acende esse LED. Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para entender o princípio de funcionamento desse tipo de circuito, desse tipo de sensor. Aqui a gente utilizou um fototransistor, mas a gente poderia utilizar também um fotodiodo, tá? Que o princípio de funcionamento é igual, é o mesmo, tá?